cada problema existe uma solução. A situação dos aposentados no Brasil apresenta desafios abrangentes, envolvendo não apenas questões financeiras, mas também aspectos emocionais, relacionados à transição do ambiente de trabalho para a aposentadoria. A preocupação financeira é especialmente significativa, uma vez que o custo de vida sofre um aumento substancial, colocando muitos aposentados em uma encruzilhada econômica. O senhor se aposentou ganhando quantos salários mínimos? Um pouquinho mais de 2. E hoje? Hoje não dá nem 1,25. E passa dificuldade às vezes? Passa muita. Com quantos anos o senhor se aposentou? Com mais ou menos 61. Quando o senhor se aposentou, o senhor ganhava quanto de salário? 3 salários mínimos, né? E hoje? Hoje está a metade, né? Eu pensava que quando eu ficasse aposentado, eu tinha dinheiro para viajar, eu com a família, né? E foi negativo. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Serasa, 7 em cada 10 idosos no Brasil não consideram que o dinheiro da aposentadoria seja suficiente para uma vida digna. Além disso, 58% dos idosos revelam não ter conseguido se planejar financeiramente para a melhor idade. E aproximadamente 1/3 deles está consumindo suas reservas financeiras acumuladas ao longo da vida. Dependendo, conforme a safra correr bem, a gente tira aí um salário, mais uns 2 salários, mais ou menos. Que não é muito também, né? Não. Pequenina, e eu pôr o pé aqui e é aqui que eu fico, tá E certo? por que a senhora não tem uma cama? Porque eu não posso comprar. A avaliação dos gastos revela que a saúde desponta como uma preocupação expressiva para 49% dos idosos, ficando atrás apenas dos gastos com alimentação, considerados prioritários por 69%. Essa realidade reflete a crescente demanda por recursos financeiros necessários para enfrentar despesas médicas e manter um padrão de vida minimamente satisfatório. Remédio para quê aqui? Aí, remédio começa pelo colesterol, tontura com dor na cabeça, tremedouro, para as caróticas, para a próstata, para os intestinos. Ao longo da carreira profissional, é comum criar um padrão de vida que, infelizmente, nem sempre se mantém na aposentadoria. As aposentadorias costumam ser menores, o que afeta o bem-estar financeiro futuro. Olha aqui a geladeira. Carne às vezes passa semanas. Eu não sei o que é carne. Eu fui na casa da minha sobrinha que peguei, ela me deu um pouquinho de carne. Com base nos dados do Ministério da Previdência Social, o número de aposentados no Brasil é de aproximadamente 39 milhões, entre eles pensionistas e beneficiários do INSS. O número de empresas que decretaram recuperação judicial voltou a crescer no país. Até o mês de agosto deste ano, foram 830 requisições, das quais 662 foram deferidas. Os dados apresentam um aumento de 59,6% nos 8 primeiros meses em comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento das solicitações é uma consequência do aumento da inadimplência que o Brasil vive desde setembro de 2021. Com o quadro de juros reais mais altos do mundo, a economia brasileira tem sido um dos principais desafios para qualquer negócio, o que tem levado o mercado a se deparar com episódios de pedidos de recuperação judicial, dívidas e falência. Os juros reais são a taxa de juros corrente descontada à inflação. Justamente por conta desse reflexo econômico, empresas endividadas buscam estratégias de reestruturação empresarial para sanar suas dívidas e tentar manter o funcionamento de suas atividades. A recuperação judicial é uma forma que as companhias buscam evitar a falência em meio a uma crise financeira. O Brasil hoje figura na posição de número 127 a nível global, quando o assunto é liberdade econômica.
Isso decorre da alta burocracia, custo do Estado elevado, baixa eficiência do Poder Judiciário e falta de políticas de incentivo para a abertura de empresas. Não são poucas as pessoas que sofrem com um problema econômico, a escassez. Infelizmente, tem cada ano que passa chegado a mais pessoas em lugares que jamais se imaginou. Talvez você é uma pessoa daquela que se encontra hoje num país de primeiro mundo, mas vendo faltar as coisas dentro da sua casa, vendo a necessidade de chegar. O problema financeiro, ele chegou e talvez você diz, e agora? O que eu vou fazer? Nós estamos aqui e nós vamos trabalhar para ajudar você. Conosco aqui hoje está o pastor Felipe. Pastor Felipe, não são poucas as pessoas que sofrem, mas diante dela hoje tem uma solução. Ela pode sim ser feliz, sair dessa condição que ela se encontra e ela pode vencer, porque Deus, ele garante essa vitória na palavra dele. Todo problema há uma solução. Inclusive, nós queremos já deixar à disposição dessa pessoa o SOS espiritual, onde ela pode entrar em contato conosco se ela quer enviar um áudio, uma mensagem de texto, por 201-757-7665. E nós temos também uma equipe pronta para atender essa pessoa se ela quiser nos chamar pelo 1-800-890-3005. Faça contato conosco nesse instante. O SOS Espiritual, as linhas do SOS Espiritual estão à sua inteira disposição. 10 sintomas que caracterizam a depressão financeira. Primeiro, tristeza profunda, preocupação constante, dificuldade para dormir, pensamentos destrutivos, crises de ansiedade. Sexto sintoma, baixa autoestima, desesperança, isolamento social, vontade de morrer. 10º sintoma, perda da motivação para trabalhar. Se você possui um ou mais desses sintomas, ligue para 1-800-890-3005 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 201-757-7665. A avaliação espiritual é grátis. Muitas pessoas que estão fazendo contato conosco, você pode continuar nesse momento. Se as linhas derem ocupado ou por acaso você não conseguir falar, mande uma mensagem de áudio 201-757-7665. Quando nós falamos de vida econômica, é muito comum você talvez e muitas pessoas igual a você pensar que isso só depende do seu esforço, do seu trabalho e que somente isso é suficiente para se ter o sucesso econômico. E, sinceramente, não é bem assim. Muitas pessoas que, infelizmente, porque somente com a força do braço tentaram lutar, vencer, se cansaram, porque não chegaram a lugar nenhum. Pastor Felipe, nós entendemos que existem obras espirituais e existem obras que trabalham justamente para que essa pessoa não progrida na vida. Aliás, nós já ouvimos falar, pastor Felipe, da inveja, nós ouvimos falar do olho grande, de pessoas que torcem pelo fracasso de alguém e, infelizmente, tem sido assim a realidade de muitas pessoas, lutando contra o que é espiritual e não conseguindo obter resultado nenhum. E com a força do braço, pastor Luiz, não tem como a pessoa vencer um problema de onde vem de ordem espiritual. O senhor estava falando de força, de disposição. Nós falamos com muitos imigrantes que tiveram disposição de sair do Brasil, de outros países, para vir buscar uma vida melhor aqui. Quer dizer, disposição não falta, força não falta. Mas mesmo ela estando aqui, ela tem visto, observado que a sua vida tem estado travada, nada vai adiante. Pessoas que não conseguem se estabelecer em nenhum lugar, não conseguem se firmar em nada financeiramente falando. E por isso nós estamos aqui, pastor Luiz, para mostrar para ela que há uma saída, uma solução, mas que ela tem que usar as armas da fé, que são o poder de Deus. Sem sombra de dúvida, pastor Felipe, nós vamos ajudar você e o primeiro passo é você fazer contato conosco. O Ryan, ele escreveu aqui para a gente, nós vamos ler através do nosso SOS Espiritual. Ele diz assim: peço oração pelas nossas finanças. O aluguel vence dia 1º e não temos o valor. Minha esposa está tentando conseguir o benefício de incapacidade e as minhas horas de trabalho foram reduzidas. Já vendemos o que podíamos, mas ainda não é suficiente. As igrejas
instituições que procuramos não puderam ajudar. Estamos desesperados. Pastor Felipe, essa é a realidade de muita gente que acaba vendendo o que tem dentro de casa justamente para tentar amenizar o problema econômico, para não faltar comida. A respeito do Ryan, são muitas pessoas que estão assim. São muitas pessoas, pastor Luiz, que se encontram nessa situação como o Ryan, pessoas que elas vêm até buscando ajuda. Só vê que tem casos que eu creio que pessoas tentam até ajudar a essas pessoas, mas nem elas conseguem ajudá-las, porque quando vem de ordem espiritual, o problema na vida financeira, como o senhor estava mencionando, a questão da inveja, a questão de que fizeram alguma coisa contra ela, não adianta. Nem pessoas que, mesmo querendo ajudar, pode solucionar o problema dela. É exatamente o que o senhor falou. Não é suficiente. Quando o problema ele é espiritual, pode-se injetar dinheiro, inclusive, colocar o quanto puder, não é suficiente, porque há um mal consumidor, devorador. E é tão interessante isso, sabe? A gente está aqui nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, onde não deveria haver pobreza, miséria, mas a gente vê aqui dentro quantas pessoas não estão vivendo aqui pior do que estavam nos seus países. E isso afeta não só o imigrante, mas o nativo, o americano da terra também. Isso mostra que nós não podemos combater somente com a força física, com a força do braço. Você pode fazer como muitas pessoas estão fazendo contato conosco através do SOS Espiritual. Pastor Felipe, o senhor já tem nomes de pessoas que estão buscando ajuda. Nós temos aqui, pastor Luiz, que pessoas que têm nos marcado, ligado, mandado mensagem. Inclusive eu tenho o nome aqui do Henrique. Como seguir em frente depois de tantas perdas, quando o coração está cansado de recomeçar o que nós estamos falando, pastor Luiz? De pessoas que têm insistido, lutado, mas quando se trata, Henrique, de um problema espiritual, a pessoa ela se cansa, porque ela diz que já fez de tudo, mas não tem encontrado uma saída, mas porque a pessoa está lutando de forma errada. E nós estamos mostrando para você como você tem que lutar, que é através do poder de Deus. Nós temos aqui também o nome da Vanessa, porque mesmo fazendo tudo certo, parece que as portas continuam fechadas. E a vida insiste em me dar não como resposta. E também temos o nome aqui do Murilo. Ele diz, sinto que eu estou perdendo a fé aos poucos, como encontrar Deus de novo, quando me sinto tão distante dele. Peço oração pela minha vida. Então, não são poucas as pessoas, pastor Luiz, como nós vemos aqui agora, pessoas que nos enviaram mensagens, que as suas vidas estão trancadas e amarradas, mas nós estamos aqui mostrando com fatos que há sim uma saída para essa pessoa que está no fundo do poço. É verdade. Contra fatos, não há argumentos, nós vamos conhecer a história da Daniela. A Daniela teve uma experiência com a fé e a partir do momento que ela teve essa experiência com a fé, ela também colheu frutos disso. Uma pessoa que estava numa situação de desespero encontrou na fé a solução e a saída. Vamos conhecer a história dela. Qual foi a vitória depois da aliança? Eu trouxe ela para poder fazer o pacto, porque ela já estava há 1 ano desempregada, e eu chamei ela na concordância da semana passada, no grito, e para a honra agora do meu Senhor Jesus, ela vai contar o que aconteceu. Eu estava desempregada há 1 ano, e nada acontecia, né? Eu passei dificuldade, miséria, escassez, e no propósito, sempre crendo e confiando que Deus ia prover na minha vida, né? Que eu sirvo um Deus grande, Deus não é pequeno, Ele não faz nada pequeno. E aí mandaram mensagem para mim sobre um processo seletivo numa multinacional. E no momento, no mesmo dia, eu não conseguiria, porque eu tinha um projeto para ir. Aí eu cancelei. Eu imaginei que ela não ia mais me chamar, né? Eu cancelei 2ª vez. Também ela falou assim, não deu, eu tenho para amanhã, quarta-feira, 1h30 da tarde. Me ligou, fiz o online, né, o processo seletivo. E depois ela falou assim, final da tarde eu te ligo para saber se você passou. Passei. Aí ela me chamou para o presencial. Fui para o presencial na quinta-feira. Aí era junto, RH e o outro pessoa para fazer. Então fizeram os 2 junto comigo. Aguarde até segunda-feira, eu te dou uma resposta, se você passou. Quando foi hoje,
4h52, ela mandou o resultado do processo seletivo para a multinacional. Hoje estou empregada e, por honra e glória do Senhor, estou contratada para trabalhar na multinacional. A desempregada, Deus honrou. Quando você chegou aqui, como é que era? Miséria total. Eu cheguei junto com meu marido, que passou também necessidade desde criança. E a partir do pacto, que Deus foi abrindo a mente, abrindo a visão, a empresa que era falida há 12 anos atrás, hoje, para a honra agora do meu Senhor Jesus, tem portas abertas, 11 funcionários e só bênçãos atrás de bênçãos. Carro que eu tinha perdido 4 carros, Deus deu os 4 carros de volta. Eu tinha perdido sítio, hoje eu tenho um sítio aqui em São Paulo, tenho fazenda no Ceará. Para a honra agora do meu Senhor Jesus, eu tenho 8 casas de aluguel e só bênçãos e bênçãos e bênçãos. Deus abençoe. Seu nome? Wagner. Sabrina. Quem fala dos dois? Como é que era antes da aliança, como é que está agora? Antes da aliança, bispo, a gente tinha uma vida muito escassa, né? Realmente de limitações. E como a maioria dos brasileiros, a gente trabalhava demais e recebia muito pouco, né? E essa era a nossa realidade. Até que nos casamos e fomos morar numa kitnet de 3 cômodos, né? Com mais ou menos uns 12 metros quadrados. E aí que realmente começou o desespero, né? Porque o nosso salário somado junto mal dava para pagar o aluguel dessa kitnet e ainda fazer as compras básicas para o mês, para a gente sobreviver. E assim a gente viveu. Então começamos a ter alguns problemas financeiros, a gente começou a fase de adaptação, então começamos com brigas constantes, porque aí que a gente foi ver que a gente realmente não se conhecia. E eram realmente assim 6 dias de briga para 1 de trégua. E essa trégua ainda de vez em quando ainda soltava umas farpas. E eu muito orgulhoso, né, muito prepotente, porque buscava muito conhecimento, mas a minha vida não andava. E mesmo diante de toda essa miséria, toda essa escassez, eu decidi que ia pagar um plano de saúde para minha mãe, mas a gente mal conseguia manter a casa. Aí foi o estopim da situação dentro de casa, que veio a separação. E com a separação, logo depois, também veio o meu desemprego. E aí que realmente veio o caos na minha vida, porque eu tive que voltar de morar de favor na casa da minha mãe, depender da minha mãe, que ela só recebia um salário mínimo, né? Ela foi para a casa dos pais dela, e aí com isso também veio algumas dívidas para a minha vida. Então esse realmente foi o fundo de poço, foi o desespero que eu me encontrava. Então foi aonde eu decidi fazer um pacto com Deus, né? Minha mãe já frequentava a igreja, e ela sempre falando, Wagner, busca a Deus porque essa situação vai mudar. Então foi onde eu decidi fazer um pacto com Deus. E eu lembro que eu saí do Rio de Janeiro, que a gente morava no Rio de Janeiro, e vim aqui, né, decidido realmente a buscar uma mudança de vida. Então foi quando realmente a gente reatou primeiro o nosso casamento, e aí veio realmente o maior dos milagres, né? Eu cheguei aqui, realmente me rendi e saí daqui cheio do Espírito Santo. E agora com o Espírito Santo a gente tem a direção de Deus, obedecendo a voz dos homens de Deus para conquistar. Então a gente reatou o nosso casamento, né, mas ainda morando de favor e desempregado. Mas aí foi onde Deus começou a dar direção e as coisas começaram a desenvolver e crescer. Então Deus me abriu uma grande porta de emprego, né, saí daquela questão de miséria, comecei a ter um bom salário, mas ainda morando de favor. Então foi quando eu falei com ela, olha, não dá. Se nosso Deus é grande, então as coisas têm que acontecer realmente como Ele é. Então foi onde a gente começou realmente a buscar a Deus, aí paulatinamente Deus foi abençoando, conquistamos o nosso primeiro imóvel, então saímos de morar de favor, fomos para a nossa casa própria, e ali Deus foi abrindo outras portas, fomos crescendo financeiramente. Nesse meio tempo a gente também estava fazendo uma transição de carreira, e eu já com 35 anos, as pessoas diziam, é impossível você ingressar numa área corporativa, né, com essa idade, onde precisa de muita indicação. Então Deus criou uma situação, fui trabalhar numa empresa de grande porte e nem as qualificações que eles exigiam não tinham todas, mas Deus criou uma situação e eu acabei entrando para essa vaga. E aí exatamente para a área que eu queria. E ali realmente foi onde as coisas, posso dizer que explodiram, né? Porque aí eu comecei a crescer muito rápido, ela também, que ela mudou também de área e ela também começou a crescer muito rápido. Então foi onde Deus abriu uma grande porta oportuna para a gente e eu fui trabalhar exatamente na empresa que eu queria trabalhar como ela também. Então aí por conta dessa empresa eu comecei a viajar o Brasil, né, fazendo o meu trabalho, e aí houve a oportunidade de a gente vir para São Paulo. A gente está aqui há 11 meses em São Paulo.
E aí eu vim aí a empresa custeou toda a minha despesa de moradia aqui, mas dentro do contrato dizia que eu só tenho 1 ano, né, custeado pela empresa. E eu falei para ela, Deus não vai permitir que a gente more de aluguel. Já chega quando a gente estava lá naquela kitnet. Então, Deus tem que fazer alguma coisa. E para a honra e glória de Jesus, agora, mês que vem, a gente completa 1 ano e a gente, essa semana, já está assinando o contrato da nossa casa própria, né? Uma casa grande, espaçosa, né? E graças a Deus, aquela miséria, aquela escassez que a gente tinha outrora, cessou. Hoje a gente tem uma vida muito abundante, a gente come o que a gente quer, a gente vai aonde a gente quer. Tanto que eu estava até lembrando essa semana com ela que a nossa lua de mel foi concedida a uma casa de praia de um tio meu. E no dia do casamento, ele chega para mim e diz, olha, Wagner, infelizmente eu não vou conseguir deixar a casa com você para a tua lua de mel. Então a gente casou ainda sem lua de mel. E hoje a gente viaja a hora que a gente quer para ter as nossas várias luas de mel, assim sucessivamente. E Deus tem abençoado a cada dia mais. Deus abençoe. Seu problema não é falta de esforço. Você sempre trabalhou, plantou, fez o melhor que sabia. Mas os frutos não deram certo. Porque nem tudo depende de você. Mas existe uma coisa que só você pode fazer. Um pacto com o Criador de todas as riquezas. Para caminhos abertos, proteção e grandes resultados. Venha receber a aliança do Pacto com Deus, nesta próxima segunda-feira, às 8, 10, 4 e principalmente às 7h30 da noite, na maior palestra de prosperidade e transformação da sua vida, no Templo dos Milagres, localizado na 51 da St. Francis Street, Newark, New Jersey. Entrada e estacionamento são grátis. O que aconteceu na vida da Daniela vai acontecer também na sua vida. Você viu o que Deus fez na vida dela? Talvez você diz assim, por que eu sofro? Por que eu estou nessa situação? Além da verdade, você está vivendo este momento difícil porque você tem lutado sozinho nessa sua batalha. Onde está o poder da fé? Onde está o poder de Deus que pode transformar essa situação? Talvez você tenha lutado com a sua força do braço e tenha esquecido do poder de Deus. Se você quer realmente mudar de vida, ter uma condição de vida diferente, você precisa tomar uma decisão, fazer o que ela fez, não só ela. Se nós fôssemos colocar resultados e testemunhos aqui, nós ficaríamos dias ininterruptamente mostrando resultados de pessoas que alcançaram com a fé. Uma coisa em comum em todas elas, não é que são melhores ou piores, que são boazinhas ou más, não, que Deus gosta mais dela ou não. O que tem em comum em todas elas foi a decisão que tomaram em busca de uma mudança de vida. Você que está aí, talvez você está reclamando pela sua situação, que realmente é difícil, mas reclamar não vai resolver o seu problema. Reclamar não vai mudar essa situação. Se você quer mudar de vida, você precisa se levantar, se erguer, sair de onde você está e buscar em Deus. Nesta segunda-feira, nós vamos estar determinando que haja prosperidade, aliada a Deus. Você que diz assim, eu sofri até aqui, mas eu quero ser feliz. Se você quer ser feliz, você tem que começar com Deus, buscando nele, com a direção dele, colocando ele à frente do que você tem feito. Aí a prosperidade de verdade alcança. Não a prosperidade que a pessoa até consegue dinheiro, na verdade. Pastor Felipe, é uma diferença de prosperidade e de dinheiro. Tem de ganhar dinheiro. Se a pessoa quer ganhar dinheiro, é só ela trabalhar perdendo saúde, perdendo família, perdendo tudo. Ela vai ganhar dinheiro. O problema é que depois esse dinheiro vai servir para tentar recuperar a saúde que perdeu tentando ir atrás de dinheiro. O dinheiro não sobra para nada. E tem a prosperidade, que é o que Deus tem para dar a ela, que é a alegria, saúde, família e, é claro, a vida econômica também abençoada. É uma decisão que está na mão dessa pessoa. É uma decisão que está na mão dessa pessoa e essa é a diferença, como o senhor falou. A pessoa, ela prosperar com Deus, ela tem paz, ela tem ânimo, tem disposição. Dentro dela há um bem-estar. O senhor vê que tem pessoas que trabalham dia e noite, ganham até dinheiro, mas são pessoas infelizes, pessoas que mesmo com dinheiro
a sua vida não segue adiante. Talvez seja o seu caso. E essa segunda-feira, como o pastor Luiz bem falou, é o dia de você fazer essa aliança com Deus. E quem tem uma aliança com Deus, pastor Luiz, essa pessoa ela avança, ela não regride. Sem sombra de dúvidas, se você tem uma aliança com quem tem poder, a sua vida vai avançar. Nesta segunda-feira, então, aqui na 51 St. Francis, aqui em Newark, New Jersey, você pode estar conosco 8 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde ou principalmente 7h30 da noite, onde nós estaremos determinando, ministrando este poder, esta bênção e este milagre na sua vida econômica. Você quer ser feliz? Então faça tudo para que você esteja aqui e vença e mude essa situação. Talvez você diz assim, não, mas com o tempo a minha vida vai mudar. Eu estava vendo aqui o dado de uma pesquisa, coloca aqui para mim, por favor, 4 bilhões de pessoas, metade da população mundial sofre com escassez. Há um tempo atrás era menor a quantidade. Está aumentando e vai se tornando cada vez pior. Então, a tendência de uma melhora natural, esqueça isso. Você quer realmente ser feliz e ter realmente prosperidade? Então, faça a sua parte nessa segunda-feira, esteja conosco. Nós vamos chegando ao momento da prece, o momento da oração, nós vamos invocar a Deus. Nesse instante, nós vamos falar com o Todo-Poderoso. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pelo teu poder, ó Deus, nós nos colocamos aqui e por este poder que é infinitamente grande, nós te invocamos porque o sofrimento, ele também tem sido enorme. Há pessoas que estão desesperadas, sozinhas, angustiadas, entristecidas, pensando em tirar até a própria vida. Não são poucas não, são muitas pessoas. Poderoso Deus, em teu nome nós te pedimos. Vem estender as tuas mãos a cada uma delas e venha fazer um milagre, um verdadeiro milagre acontecer. Venha levantar, meu Pai, aqueles que chegaram neste país com tanta esperança e agora estão entregues, desanimados, porque todos os seus sonhos se transformaram em pesadelos. Tudo que eles buscavam se deu em nada. Há pessoas que nesse instante olham para si mesmos e enxergam um fracasso e pensam até no pior, até tirar a própria vida. Venha estender a mão a essas pessoas e venha libertá-las, tirá-las dessa situação. Meu Deus, mover, meu Pai, sobre essas pessoas o teu poder para levantá-las. Nós determinamos, abre as portas para os desempregados, dê condição, como Ryan, há muitas pessoas que não têm sequer o dinheiro para pagar o aluguel, pessoas que já estão vendendo tudo, não tem mais o que vender dentro de casa para tentar cobrir um problema. Nós oramos por essas pessoas, tire ela dessas situações, meu Deus, em que vive, e dê força àquele que não tem. Nós abençoamos, determinamos e entregamos em tuas mãos a vida de todos os que creem. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Beba do copo com água, receba vida, receba vigor, receba o poder de Deus. Eu tenho certeza absoluta que a mão e o poder de Deus chega até você, alcança você nesse instante, onde quer que você esteja, e o milagre começa a acontecer na sua vida. Pastor Felipe, tudo que podíamos falar foi falado. Agora, se essa pessoa quer uma mudança de vida e de história, agora depende dela. Só depende dela, pastor Luiz, e através dessa oração, nós cremos que essa pessoa, ela recebe um novo ânimo, uma nova disposição, mas como o senhor bem disse, depende dela para que haja uma mudança de vida. Sem sombra de dúvidas, agora está na sua mão. O que você quer? Continuar sofrendo ou ser feliz? Tome a decisão certa, experimente do que Deus pode dar a você. Ficamos por aqui, até a próxima. A Universal está em mais de 170 países. São milhares de templos espalhados pelo mundo. Estas portas se abrem diariamente para levar a palavra de Deus e tem sido, ao longo dos anos, um verdadeiro pronto-socorro espiritual para os aflitos, desacreditados, doentes, endividados e para pessoas com tantos outros tipos de problemas. Em cada localidade, em cada porta aberta, vidas têm sido transformadas através da fé. Você também pode ter uma experiência com Deus e transformar totalmente a sua vida.
Localize um templo da Universal mais próximo de você através do site. Ou baixe o aplicativo da Universal e clique no botão Endereços. Você terá acesso aos endereços das sedes nacionais e estaduais ou de qualquer templo próximo a você. Universal, onde uma nova vida espera por você.